Voltamos com o programa Toda Mulher, falando hoje a respeito da nova legislação dos direitos da empregada doméstica. Doutora Paola, essas modificações na lei podem acarretar demissões? Olha, eu acredito que não. Porque eu acho que essas mudanças, entendeu, vão ser aos poucos, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que o empregador ele vai acabar se acostumando, entendeu? Ele vai saber que realmente aquilo ali tem que ser cumprido e vai ser um benefício para ele, né? Porque o que acontece? Ele também vai poder exigir da empregada, né? Porque a gente tem uma contrapartida, né? Hoje em dia existe assim, o empregador tem muito aquela, eu também não estou cumprindo, mas também não estou exigindo, entendeu? Ele vai saber o seguinte, que ele vai ter um trabalhador devidamente qualificado, as empregadas também vão ter que realmente se qualificar. Então, eu acho que vai ser bom para as duas partes, entendeu? Eu acredito que não vai haver demissão, não. A princípio, pode até ser que acarrete um pouco assim, de espanto, de uma coisa desconhecida, mas eu acho que vai ser, ao longo prazo, vai ser muito bom para as duas partes. Tem gente que diz, não, a minha empregada é como se fosse da família, não sei o quê. Há uma relação antiga, próxima, porque, inclusive, tem muitos empregados que estão nas residências desde os primeiros filhos, desde a infância. Cria ali, né, uma relação realmente de confiança e de amizade. No entanto, isso não pode impedir o relacionamento profissional, né? O pagamento dos direitos. Isso é bom tanto para a trabalhadora ou trabalhador, como também para aquele que emprega. Você imagina, uma pessoa trabalhando dentro da sua casa, subindo em janelas, lavando o chão, limpando, de repente um acidente acontece. Ninguém sabe a hora que esse acidente vai acontecer. Se a pessoa não tem o seu INSS pago, primeiro ela vai ficar desvalida, né? Doente e sem nenhum ganho. De outro lado, como é que fica essa pessoa que empregou uma pessoa dentro da sua casa e não pagou os direitos, né? E de repente essa pessoa sofreu um acidente. Então, cumprir a legislação não é bom só para o trabalhador, para a trabalhadora. É bom também para aquele que está contratando, que está empregando. Então, eu acho que é preciso essa mentalidade expandir, né? Para que a relação seja profissional, né? Isso que foi falado. De um lado, a empregada doméstica, a gente fala no feminino, que é a grande maioria, saber que ela ali está exercendo uma profissão, então ela tem que fazer bem feito a sua profissão, e de outro, o empregador, a empregadora, exigir também aquele profissionalismo naquela tarefa. O resultado dessa convenção foi satisfatório para a categoria? Foi muito satisfatório. A gente está realmente com bastante esperança que realmente assim vai haver uma mudança. Em breve, a gente está querendo realmente que isso daí tenha frutos, entendeu? E eu acho que, como ela está falando, para a doméstica, cada passo é um passo, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar... Eu atendo o sindicato, eu vejo muito essa situação da empregada menos favorecida em relação ao empregador, entendeu? Então, eu acho que a partir do momento que a gente fortalece e cria vantagens para que ela seja empregada, porque o que acontece? Às vezes a gente pensa o seguinte, não, ela está empregada doméstica, né? Às vezes ela não vou assinar minha carteira porque vai estar... Não, ela tem que estar qualificada como empregada doméstica, é uma profissão, entendeu? A gente está lutando para isso, para que essa profissão seja valorizada, mas que a carteira seja anotada como empregada doméstica. É claro que pode ser uma acompanhante doméstica, que nada mais é do que uma categoria doméstica, um motorista, todos esses são domésticos, uma babá, entendeu? Uma governanta, mas é uma categoria doméstica. Então, a gente está querendo o seguinte, que ela se sinta orgulhosa de pertencer à categoria, entendeu? E que ela tenha os direitos, porque se ela começar a ter direitos, ela não vai ter vergonha de anotar a carteira como empregada doméstica, ela vai ter orgulho, porque é uma profissão, como outra qualquer, né? E como é uma profissão como outra qualquer, ela tem que ter os mesmos direitos de uma outra profissão como outra qualquer. Então, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que qualificar a empregada e fazer dela que ela tenha orgulho de pertencer à categoria, né? E eu quero registrar novamente a importância da luta enquanto categoria. Só se está chegando a isso porque houve uma mobilização no Brasil e também em outros países. E é importantíssimo que as empregadas domésticas estejam sindicalizadas, né? Se não for um sindicato, uma associação, para garantir seus direitos, né? Não tem que ter medo, vergonha de se associar, de se sindicalizar, porque existe o sindicato dos empregadores domésticos, né?
Então, se os empregadores se organizam, a categoria dos trabalhadores também tem que se organizar, né? E foi graças a essa mobilização, essa organização, que se chegou a avançar, e esperamos que logo, logo o Brasil tenha uma legislação que possa realmente dar todos os direitos aos trabalhadores domésticos que os demais trabalhadores têm. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o salário médio de uma empregada doméstica é ainda inferior ao salário mínimo em muitos estados brasileiros. Qual é o valor certo para uma empregada doméstica? Isso é um acordo entre o empregador e a empregada? Não, hoje em dia o salário mínimo da empregada doméstica, como ela não tem uma convenção, existe uma legislação estadual, tá, que estipula o valor, né? Quer dizer, a categoria está sempre recebendo mais do que o salário federal. Então, hoje em dia, o salário da doméstica é R$ 639,26. O salário mínimo federal, R$ 545. A gente ainda pega, poucos, mas a gente ainda pega empregadores que ainda continuam pagando com o salário federal, mas são muito poucos, porque, inclusive, se ele for na Previdência Social, existe um cartaz, todo mundo orienta que a empregada doméstica não pode receber menos do que o piso estadual. Então, ela tem esse piso de 639. Claro que isso não obriga o empregador de pagar isso, ele pode pagar mais do que isso, é óbvio, né? Dependendo da qualificação da empregada. Então, a gente vê realmente que o salário médio de uma empregada, às vezes a gente vê empregados que ganham 1.000, empregado que ganham 800, mas não existe, não pode nenhum empregador pagar menos que esse valor do piso estadual, entendeu? Então, quer dizer, a gente vê uma média, isso que eu estou falando, R$800, R$1.000, entendeu? Agora, é claro que a empregada acompanhante, a babá, pessoas melhores qualificados recebem um salário melhor, né? Lembrar que nós aqui na Assembleia é que votamos a cada ano o piso regional de salário, que tem as diversas categorias, né? Sempre maior que o piso nacional, né? Então, os estados podem colocar valores maiores que o salário mínimo nacional. E tem muito empregador que burla isso, né? Não só na categoria doméstica, mas a gente sabe de outras categorias de pessoas que ainda ganham o piso nacional, quando não deveria ser, né? Mas aí, até pegar, a gente, geralmente quando acontece isso, a gente faz uma tabela, entra na justiça e realmente, assim, ganha. Com certeza, não tem assim nenhum tipo de dúvida, entendeu? Quando existe essa discrepância entre o salário federal e o estadual. Deputada, em relação à licença maternidade, como está a situação dos 6 meses de licença para amamentação? Sim, então, isso também tem a ver com esse conjunto de direitos que todos os trabalhadores têm, ou melhor, as trabalhadoras, nesse caso é só as trabalhadoras, e as empregadas domésticas não têm, né? Então, abrir essa possibilidade de fundo de garantia, do direito à gestante, de férias, né, que hoje já é um direito. Enfim, a categoria reivindica, e eu acho que é justo, ter todos os direitos de qualquer categoria. Em relação quando alguém vai contratar uma empregada doméstica, quais as dicas que o sindicato ou uma associação ela dá para o empregador? Um perfil da empregada doméstica, uma referência, um contato? O que o sindicato orienta o empregador? Ao empregador? Olha, qualquer pessoa que admita um empregado, ela realmente tem que ter referências, né? Botar na sua residência, para trabalhar na sua família, é claro que é importante ter uma referência da pessoa, né? E o empregado, quer dizer, quando ele leva a carteira, geralmente tem anotações de diversos contratos. Então, quer dizer, pedir a carteira, o documento do empregado, né? É importante. E entrar em contato com os empregadores. Agora, é importante te ressalvar também, que a gente está falando dos domésticos, é a anotação imediata. Mesmo que seja, isso é bom esclarecer, período de experiência. De período de experiência, ele pode constar na carteira, mas ele tem que ser assinado na mesma hora. A pessoa entrou na residência, entregou a carteira, tem que ser anotado o contrato. Então, quer dizer, inclusive, a anotação de contrato de trabalho é importante, porque aquilo ali vai ficar resguardado para o empregador que aquela pessoa está trabalhando para ele. Outro dia foi no sindicato uma pessoa que tem um motorista que não estava registrado, ele sofreu um acidente com os filhos da pessoa, do empregador. Como ele vai provar que aquela pessoa é motorista, entendeu? Olha a situação que foi criada porque não foi formalizado o contrato de trabalho na carteira. Então, é importantíssima a anotação da carteira. Mesmo no tempo de experiência. Mesmo no tempo. A experiência tem que constar nas anotações gerais, atrás, né, da carteira, o contrato de trabalho, e atrás, anotações gerais, o período de experiência, que pode ser renovado até 90 dias, entendeu? Aquilo ali fica estipulado, mas o contrato tem que ser anotado.
Existe algum telefone, endereço ou site para o empregado ou empregador que quiser saber informações de como assinar carteira ou dos direitos, dos deveres, entra em contato com quem? Sim, o sindicato funciona na Avenida Paulo de Fronten, 665, no Rio Comprido, o Sindicato do Rio. O telefone é 2293-7270 ou 2273-2699. É claro que os sindicatos funcionam no Brasil todo, cada um tem que saber realmente o telefone do seu sindicato, do seu estado, né? E lá eles vão saber, o empregador inclusive pode também consultar, saber, o empregado também. Nós prestamos assessoria, inclusive tem assistentes sociais no sindicato que encaminham o empregado, se for o caso, para órgãos públicos, entendeu? Então é isso, eu acho que é importante procurar o sindicato. Uma última pergunta. A gente está falando bastante dos direitos dos empregados, mas e quando o empregado abandona o patrão? Ele tem todos esses direitos ou não? Ele abandonou o serviço? Não, aí é abandono de trabalho, né? Quer dizer, a gente sabe que a legislação realmente não favorece a quem abandona, em qualquer categoria, né? Aí tem que ver realmente, né? A gente tem que avaliar se existe um abandono. Aí perde os direitos todos, como qualquer empregado. Tem que botar anúncio no jornal, tem que formalizar isso, entendeu? Se realmente for caracterizado, aí perde os direitos, só teria direito só ao 13º, aos dias trabalhados, né? Mas aí a gente tem que ver cada caso, né? Tem que analisar. Então tá ok, eu quero agradecer a participação de vocês e dizer, se você gostou do nosso programa, você pode revê-lo no site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada por nos receber aí na sua casa e até o nosso próximo encontro.